Oi, sou Carlos Daniel Corradi, engenheiro e mestre em administração de empresas. Eu fui aprovado no processo seletivo do Novo para a Câmara Municipal de Campinas, onde eu moro já há mais de 20 anos. Como meta de campanha, eu tenho 3 itens. O primeiro item é o combate à corrupção. Por quê? Porque Campinas tem sido palco de inúmeros processos que praticamente sugam o dinheiro que deveria ser destinado a apoiar a população, principalmente a população mais carente. Eu tenho aqui fichas de alguns casos da corrupção. Por exemplo, a ficha técnica da corrupção sobre a Sanasa. As fraudes somam 189 milhões de reais, segundo o Ministério Público. Dona Roseli Nassim Jorge Santos foi condenada a 45 anos de cadeia por formação de quadrilha, corrupção, fraude. Seu Aurélio Canci, ex-diretor da Sanasa, se apropriou de 1,6 milhões de reais. E assim por diante. Essa é a ficha da Sanasa, é uma ficha longa. Eu detalhei ela com fatos que não podem ser reputados, fatos provados. A segunda ficha técnica que eu tenho aqui é do Hospital Ouro Verde, que fica localizado no Jardim Ieda, é uma zona periférica de Campinas, mas é importante, porque ela é cercada de muitos bairros. O projeto do Hospital Ouro Verde foi iniciado em 1989, no governo de Jacob Ittar, o mesmo Jacob Ittar do sítio do ex-presidente Lula. E foi inaugurado pelo prefeito Hélio de Oliveira Santos. Ittar foi condenado 2 vezes em segunda instância, em 1989 e 1992, por irregularidades na prefeitura. Ele foi nomeado por Lula, depois como conselheiro da Petros. Mas ele foi denunciado pelo seu vice-presidente, o Toninho do PT, que era um arquiteto brilhante, se preocupava com o problema da urbanização de Campinas, mas foi misteriosamente assassinado. É a ficha técnica do Ouro Verde, muito grande, muito grave. Curiosamente, um ex-diretor da instituição que administrava o Ouro Verde foi apanhado com um carro Ferrari e com uma sacola cheia de dinheiro. A outra ficha técnica que eu tenho aqui, detalhada, com fatos, e portanto não é minha opinião, são dados concretos, é a ficha técnica do prefeito Jonas Donizete. Ele foi investigado pelo Ministério Público, que começou a examinar suas contas em 13 de agosto de 2013. Um inquérito para apurar a ilegalidade na contratação de cargos em comissão. O Ministério Público, para apurar essas contratações irregulares, pediu que fossem enviados questionários a todos os funcionários comissionados que foram admitidos sem concurso. Isso foi feito e eu tenho um monte de páginas impressas com esses questionários. Muitos deles eram funcionários de partidos políticos que foram admitidos sem concurso, com salários elevados. Esse processo acabou fazendo com que o prefeito virasse réu, mas ele foi defendido por advogados caríssimos, que não sei quem pagou, eu acho que a prefeitura não poderia ter pago. Eu tenho a impressão que ele pagou ele próprio. Não sei como, né? O salário de prefeito não é tão grande assim. E foi condenado como réu, mas recorreu e esse processo acabou na mão do STF, Superior Tribunal Federal.
E o juiz, o presidente do tribunal, o Toffoli, acabou dando uma liminar no dia 19 de novembro de 2019, dizendo que não podia demitir os funcionários porque a prefeitura ia ficar paralisada. Não ficaria não, porque ela tem mais de 10 mil funcionários e se perdesse 1.200, seria ótimo, seria uma ótima redução de custo. Eu tenho mais fichas, mas vamos ficar por aí. Eu queria falar um pouquinho do impostômetro. O que é o impostômetro? O impostômetro é um medidor que a Associação Comercial de São Paulo, em combinação com as outras associações comerciais municipais, faz instantaneamente, desde 2005, dos impostos arrecadados. A gente pode abrir o site e pode, por exemplo, olhar a arrecadação para o Brasil, que é gigantesca. Podemos olhar a arrecadação para cada município em cada época. Por exemplo, eu tenho aqui a arrecadação de Campinas no ano de 2019, o ano todo. Houve uma arrecadação de 2 bilhões 126 milhões 900 mil 830 reais e 68 centavos. Está detalhado até o centavo. Mais de 2 bilhões de arrecadação. Se a prefeitura e as empresas coligadas à prefeitura fossem melhor administradas com eficiência e eficácia, seria possível economizar pelo menos uns 20% desse montante. Quanto dá 20% de 2,12 bilhões? Bom, fazendo conta redonda, de 2 bilhões, 20% dariam 400 milhões de reais. Muito dinheiro. Daria para melhorar a saúde, melhorar a educação, melhorar a segurança, melhorar muitas coisas. Por exemplo, esgoto, que é um negócio precário na periferia, né? Com esse dinheiro todo. E não é difícil, numa administração, economizar 20%. O Partido Novo, por exemplo, está fazendo, em Minas Gerais, com o governador Zema, uma ótima administração. E ele está recuperando Minas Gerais, que foi arrasada pelo ex-governador do PT. Muito bem. Outro dado do impostômetro é quanto o município de Campinas arrecadou nesse ano de 2020. De janeiro até dia 11 de maio de 2020. Arrecadou 1 bilhão 153 milhões 434 mil e R$ 385,42. O impostômetro dá isso, inclusive, em centavos. Seria importante economizar 20% desse valor nesse ano de 2020, se o prefeito fizesse as economias que nós estamos sugerindo. Muito bem. Eu queria falar um pouquinho mais das minhas metas. A primeira meta é esse combate à corrupção. Eu tenho uma segunda meta, que é trabalhar pelos idosos. Eles hoje estão em casa, né? Porque não podem sair. Os idosos estão na faixa de alto risco. A mortalidade dos idosos gira em torno de 16%. É muita coisa. Eu, por exemplo, estou nessa faixa de risco. Eu tomo muito cuidado. De vez em quando saio para tomar um sol na piscina, mas distante de todo mundo e com máscara e com luvas. Muito bem. Então, essa meta é cuidar dos idosos. Eu notei também que muitos deles, que estão já numa fase final da vida, né, acabam ficando porque as famílias não conseguem cuidar deles nessa fase, os encostam, inclusive, eles vão para casas que se chamam casas de repouso. Em verdade, são espécie de lar para a etapa final da vida. E muitas vezes essas casas de repouso têm custos altos, pagam IPTU, por exemplo. Não deveriam pagar IPTU, deveriam ser isentas.
pagam custos de água, custos altos, né? A água em Campinas não é barata. E tem impostos também, tem IPTU, né? Isso tudo poderia ser reduzido de tal modo que o custo para os idosos, para as suas famílias, fosse menor. Se por acaso eu chegar a ser vereador, eu quero propor esse tipo de medidas. Então, a segunda meta é apoiar os idosos. Dentro dessa linha, seria importante cadastrar os idosos, porque muitos deles, nos Estados Unidos, por exemplo, existem sistemas que fazem esse cadastramento e aproveitam os idosos como conselheiros das empresas. São conselheiros importantes. Eu, por exemplo, sou um conselheiro, já participei de vários conselhos, inclusive conselho fiscal, conselho de administração, e tenho viajado muito com empresários. Estive em 28 países, estive, por exemplo, na China. Fui tentar implantar um projeto de empresários brasileiros na periferia da China, em um bairro de uma cidade chamada Wuhan, parecido com essa do coronavírus, né? Mas não é ela, não, onde tinha um loteamento todo pronto, com asfalto, luz elétrica, encanamentos todos subterrâneos, tudo prontinho para instalar as indústrias. A gente queria levar uma indústria brasileira para lá, fomos ver, havia interesse e havia um mercado muito grande para colocar os produtos brasileiros lá. No final, o empresário acabou voltando para o Brasil, faleceu, estava já idoso e doente, e o projeto ficou perdido. Ele vendeu a empresa e os sucessores não quiseram prosseguir nessa possibilidade. Muito bem. Então, dizia que minha meta número 1 é combater a corrupção, a meta número 2 é apoiar os idosos, e a meta número 3 é criar centros de educação para rapazes e para moças que morem na periferia, que têm problemas para se sustentar até em suas famílias. Eu participei de um projeto feito em Jaguariúna, um projeto lindíssimo, feito por um empresário com dinheiro próprio dele. Ele comprou a área, implantou o projeto, fez tudo absolutamente moderno, criou educadores, contratou educadores e implantou o projeto. Eu até ajudei num pedaço para criar, por exemplo, um modelo de instrução financeira para o pessoal que ele fosse educar. E esse projeto ele pode ser copiado, digamos, ou aproveitado e implantado em várias regiões da periferia de Campinas, mas com apoio das grandes empresas. Campinas tem muitas grandes empresas, empresas poderosas, muito ricas, em geral estrangeiras. Então não seria impossível obter o apoio dessas empresas para criar 5, 10 centros que educassem talvez 1.000, 2.000 jovens por ano. Em 4 anos a gente teria educado entre 4.000 e 8.000 jovens que, se não fossem esse tipo de educação, onde estariam? Né? Estariam talvez na rua, né? E iriam ficar naquela fase do nem trabalha, nem estuda. Né? Isso é muito ruim, nós temos que revolucionar a educação brasileira. Então, esses são meus objetivos e eu continuo trabalhando nisso. Mais tarde quero falar mais um pouco sobre minhas coisas, minhas metas, enfim, esse plano todo. Muito obrigado por hora, um abraço.